Hoje o assunto é muito legal. Disciplina. O tema da aula é um membro de igreja saudável busca disciplina. E, naturalmente, quando a gente ouve essa palavra, pelo menos para mim, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de algo desagradável. Né? A ideia de punição, ou de algo que vai restringir a nossa liberdade, tirar a nossa alegria, enfim. Mas o fato é que a disciplina, ela tem um sentido, a palavra disciplina tem um sentido muito mais amplo e está ligado à ideia de educação. Eu trouxe aqui um pequeno gráfico só para mostrar que as palavras disciplina e discípulo, isso é, aquele que aprende, elas têm a mesma raiz latina no verbo discere, que significa ensinar. Então, nesse sentido, quando a gente fala que alguém é disciplinado, a gente está querendo dizer que essa pessoa é ensinada a respeito de algum assunto e, naturalmente, no contexto da igreja, esse assunto é a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de pontuar a respeito de disciplina, relacionado à ideia de ensino, aprendizagem, não punição. O segundo ponto importante, e que o autor foca bastante, é a questão da disciplina relacionada à ideia de ordem, organização. Por quê? Porque para a disciplina ser eficaz, ela precisa acontecer num ambiente de ordem, num ambiente de organização, com limites, com padrões. Do contrário, esse ensino vai ficar muito prejudicado. E ele abre esse capítulo do livro falando o seguinte: a fim de crescer e florescer, a vida precisa de ordem. Portanto, o caos é o inimigo do crescimento. Desorganização, desordem, falta de atenção introduzem um tipo de instabilidade que enfraquece. Onde não há ordem, provavelmente haverá pouco desenvolvimento. Agora, perceba que ele está falando isso de forma geral para a nossa vida, Mas, naturalmente, isso também se aplica para as questões espirituais. Se a gente não estabelecer rotinas, padrões, uma organização na nossa vida, no que diz respeito àquilo que a gente vai chamar de disciplinas espirituais, orar, ler, ter dias para fazer jejum, o nosso crescimento ele vai ficar muito prejudicado. Porque se a gente ficar esperando, sentir vontade de fazer essas coisas, e a gente sabe que a nossa natureza, que ainda sofre influência do pecado, nos afasta de Deus, eu receio dizer, pelo menos da minha parte, que esses momentos eles vão ficar muito reduzidos. Então, a gente precisa se empenhar e estabelecer rotinas e padrões na nossa vida para que a disciplina possa acontecer de forma eficaz. Então, nesse sentido, a ordem e a organização é uma plataforma para a disciplina poder ser bem aplicada. Um terceiro aspecto da disciplina é o processo. Quer dizer, ela não acontece do dia para a noite. Ela demanda tempo, E, para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui esse texto de Lucas 2:52, porque é interessante, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê em diversos momentos o texto falando que Jesus acordava cedo para orar, e que, em alguns momentos, ele se retirava para o monte também para ter um momento de oração, a sós com Deus. Mas a gente não vê muito texto falando, ele retirou-se Jesus para aprender as Escrituras. Então, pode parecer que, de repente, Jesus já veio com todo o conhecimento embutido ali na cabeça, Como se na última reunião da Trindade, antes da encarnação, o pai chama o filho, filhão, vem cá, chegou a hora, tu vai descer agora, e como você tem sido um bom filho, toma aqui, todo o Antigo Testamento embutido aí na tua cabeça, para quando alguém te fizer alguma pergunta, você ter tudo ali na ponta da língua. Mas a gente sabe ali, baseado em Filipenses 2, que quando a encarnação acontece, Jesus se esvazia de toda a sua divindade, de todo o seu poder. O texto vai falar que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, quer dizer, ele não faz um uso descabido do poder dele, Ele se abre mão de tudo e se faz como um de nós. E nesse sentido, é muito interessante a gente perceber que Jesus, então, ele teve que aprender as Escrituras,
né? E nesse texto de Lucas, o texto diz o seguinte, né? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Bom, esse episódio a gente conhece, né? Quando Jesus, ainda pré-adolescente, 12 anos, a sua família vai para Jerusalém para uma festa da Páscoa, ficam lá, no retorno, Jesus acaba ficando em Jerusalém, os pais não percebem, tem toda aquela situação, depois eles voltam para falar com ele, e o encontram finalmente no templo, discutindo ali a lei com os rabinos, com os mestres. E é interessante porque o texto vai dizer que todos que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quer dizer, ele não estava apenas ouvindo, mas ele estava interagindo. É como se ele já tivesse... Quer dizer, como não? Ele já tinha, em algum sentido, ou de alguma forma, a noção de quem ele era e qual era a missão dele ali. Né? Isso fica claro depois quando Maria pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu sabia que tinha que ficar na casa do meu pai. Quer dizer, enfim, o propósito, o senso de missão dele já estava começando a aflorar. E por que eu estou falando disso, né? Porque quando a gente lê que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, o texto está indicando que Jesus também passou por um processo de aprendizagem, né? Que isso não aconteceu do dia para a noite, quer dizer, em algum momento anterior a esse episódio e ao longo de toda a sua vida, até ele iniciar efetivamente seu ministério, seja por leitura, tradição oral, oração, quer dizer, ele teve que aprender, ele teve que desenvolver a sua espiritualidade como pai, assim como a gente. Então, a disciplina como processo é uma coisa que a gente vai levar e ter que executar ao longo de toda a nossa vida. Um outro texto, isso aqui mais a título de curiosidade, está em Lucas 4, 16, 17, que é quando Jesus, ali já iniciando o seu ministério, o texto diz que chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O que eu queria destacar aqui, né? Bom, não sei se vocês se lembram, depois ele pega o texto que ele abre é o texto que hoje a gente encontra em Isaías 61, que é um texto profético a respeito do Messias, das suas atribuições, né? Ele usa esse texto para atribuir a ele e assumir já a sua posição como Messias. Mas o que eu acho interessante nesse texto é o seguinte, você vê que ele entra na sinagoga, entregam para ele o livro do profeta Isaías. Ele não escolheu o livro, mas foi-lhe dado o livro. Né? Nas versões mais antigas, você vai ler que, no lugar de livro, você vai geralmente vê a palavra rolo, né? O rolo do profeta Isaías. Por quê? Isso aqui era um livro na época, né? Feito com pele, muito grande. Você tinha que abrir ele numa mesa. E se você reparar, não sei se dá para ver, está muito pequenininho, escuro, né? Você vê que ele não tem nenhuma marcação de capítulo, nem versículo. Né? Que isso é uma adição muito posterior, né? Que vai ser feita ali mais ou menos no século XII e XIII. Então, o que eu quero pontuar com isso? Né? Jesus ele tinha que ter algum tipo de intimidade com aquele texto para que ele pudesse encontrar essa parte. Né? Imagina você quer usar um texto no meio de um livro gigante, não tem nenhum tipo de marcação. Então, em algum ponto, Jesus ele teve que também estudar as Escrituras. E, nesse sentido, é isso que fica como lição para a gente, a disciplina como um processo. Algo que a gente faz, a disciplina como ensino, num ambiente de ordem, acontecendo ao longo de toda a nossa vida, formando, então, o processo. Quais são as formas de disciplina que o Novo Testamento ensina para a igreja? A base desse ensino está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
Então, a gente está falando aqui de duas formas de disciplina. A disciplina formativa e a disciplina corretiva. Dá uma olhada aqui, está bem destacado. Quando Paulo, então, fala que a Escritura é inspirada para o ensino e para a instrução, ele está se referindo à disciplina formativa. O que é a disciplina formativa? É a forma como a Escritura, a Palavra de Deus, ela forma, ela molda o cristão à medida em que a gente absorve o seu conteúdo e se abre para ela. Não é uma questão meramente intelectual, não basta conhecê-la, mas é uma questão, é uma disposição do coração. A gente precisa ouvi-la, aceitá-la como verdade inspirada de Deus e aplicá-la na nossa vida. Dessa forma, a gente está dando espaço para o Espírito agir, trabalhar e nos moldar à semelhança de Jesus. E, quando Paulo fala e menciona repreensão, correção, ele está falando, então, da disciplina corretiva, que é a forma como a palavra de Deus é usada para nos admoestar, para nos corrigir, nos repreender, em casos de pecado, de falha, ou quando a pessoa está caminhando por um caminho perigoso que pode levar ela a uma situação de pecado, ou mesmo uma falta de entendimento. Então, a palavra de Deus visa sempre resgatar o perdido, trazer o discípulo para o caminho da verdade e, com isso, evitar heresias, evitar falhas e evitar situações de pecado na igreja. Em primeiro lugar, vem a disciplina formativa, ok? O ensino formal das Escrituras, que é aquilo que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está estudando a Palavra de Deus, aquilo que a CB Moema tem oferecido todos os domingos aqui para a gente. Mas pode ser o caso que, eventualmente, a gente venha precisar aplicar a disciplina corretiva, numa situação de pecado, uma situação de falha, alguma coisa que a gente identifique que está em desconformidade com a palavra de Deus. E é interessante que esse é um dever que a gente tem uns para com os outros. Esse dever de admoestar, de cuidar, de zelar pela vida uns dos outros em amor. Naturalmente, não é um trabalho muito fácil, né? O pastor André, numa pregação recente, ele usou o termo intromissão santa, né? E a gente subentende por aí que para você poder fazer isso, você tem que ter um nível de intimidade com a pessoa, né? E isso só é possível por meio de um relacionamento. Então, percebe que, para a gente aplicar alguns ensinos do Novo Testamento na nossa vida, a gente precisa estar na igreja. Esse é um ensino que a gente não consegue aplicar fora da igreja. Como que a gente vai cuidar um do outro se a gente não tem nenhum tipo de relacionamento, né? Trabalho difícil, que precisa ser feito com amor, com respeito à dignidade da pessoa, diria, debaixo de oração, inspiração, mas que precisa ser feito. É uma orientação da parte de Deus para a gente, de amar uns aos outros e estar cuidando da vida dos outros, nesse sentido de não deixar que a pessoa entre num caminho de erro. Mas e aí, como que a gente faz isso? Felizmente, o próprio Senhor Jesus, ele nos deixou um modelo de ensino, ele delineou um processo de disciplina corretiva para a nossa lição. E isso está lá registrado em Mateus, capítulo 18, nos versículos 15 a 17. Vamos ver o que o texto diz. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Bom, vamos entender o texto, vamos ver o que está acontecendo aqui. Nesse exemplo, Jesus ele traz aqui uma situação de pecado, onde você tem a pessoa que cometeu o pecado e a parte ofendida. E a primeira orientação dele é, a parte ofendida
vá resolver a situação com quem te ofendeu. De que forma? Sozinho, de forma privativa, sem escalar a situação, sem expor a pessoa. Porque você não sabe, pode ter sido uma situação de falta de entendimento às vezes. Você não sabe o que levou a pessoa a fazer isso. Então, primeiro você vai lá e conversa com ela. Aí o texto vai dizer que, se ele não ouvir, e aí? O que eu faço agora? Bom, a orientação é você ir de novo falar com ele, mas agora levando mais 2 ou 3 pessoas. Por que isso? Para não parecer, por exemplo, sabe quando a pessoa diz assim para você, mas isso daí é o seu ponto de vista, essa é a sua opinião, essa é a sua forma de interpretar a Escritura. Eu não sei se é bem isso, não. Então, o objetivo de você levar mais pessoas é para chancelar esse ensino e essa correção que você está tentando aplicar na vida da pessoa. Trazer legitimidade e mostrar que todos têm o mesmo entendimento em relação àquela situação. Depois disso, se a pessoa ainda se recusar a mudar o seu comportamento ou pedir perdão, aí o texto orienta a levar o caso para a igreja. Para quem na igreja? Para a liderança, para o seu pastor. Mas por quê? Porque o pastor é o líder espiritual da igreja. Ele tem autoridade espiritual. E, nesse sentido, ele é cobrado por Deus pelo pastoreio e pelo zelo do rebanho. Ele não pode permitir que uma situação assim de pecado não tratado permaneça no meio do corpo de Cristo, porque essa pessoa ela pode, invariavelmente, acabar influenciando os outros. E aí a situação é levada, então, para a igreja, que conversa com o sujeito. E aí, olha só, que nesse exemplo, que é uma situação extrema, né, ela foi escalando, 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 o texto diz que a pessoa não aceitou também a correção, a orientação da igreja. Aqui a gente subentende que já não é mais uma situação de falta de entendimento, falta de compreensão, uma questão de volição, uma disposição do coração. A gente tem uma situação onde a pessoa não quer mais aprender. E aí, quando chega numa situação como essa, é uma situação difícil, né? Não tem muito o que a gente querer fazer, né? Porque se a gente não conta mais com a compreensão da pessoa, a gente pergunta, mas se você não quer viver em conformidade com a palavra, se você não quer aceitar a vida em comunidade, o que você está fazendo aqui, né? Porque a igreja não é um clube, né? A igreja é a casa de Deus, onde crentes redimidos se reúnem para adorá-lo e viver em conformidade com a sua palavra. Então, nesse caso, e que é muito parecido também com uma situação lá de 1 Coríntios, que Paulo vai falar que tem uma situação de um pecado de ordem sexual, aquilo se torna público, a pessoa continua vivendo na igreja lá como se não tivesse acontecido, e Paulo está longe, ouve aquilo, quer resolver, tudo que ele pode fazer é escrever uma carta, e ele orienta, então, a tirar a pessoa do meio, né? Uma situação aqui, trate-o como pagão ou publicano. Então, repara que esse caso de você ter que tirar uma pessoa do meio é um caso extremo, uma situação muito delicada, triste, que não é o desejo da gente fazer, porque o objetivo da disciplina corretiva, lembre-se, não é punição, mas o resgate. Mas que, infelizmente, por amor ao rebanho e o zelo aos outros, às vezes pode ser necessário ser feito. Lembrando que, claro, cada situação ela vai ser avaliada individualmente. Tá? Então, o próximo ponto é como a gente pode buscar a disciplina com alegria. E a resposta é não resistindo à palavra de Deus, mas recebendo-a com mansidão, conforme nos orienta Tiago, que diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O que o Tiago pede aqui para a gente é
sabendo da nossa natureza pecaminosa, que nos tende a nos tornar rebeldes e encarar a disciplina como algo desagradável, a gente olhar para essa situação, entender ela e a gente tentar mudar a disposição do nosso coração. Porque se a gente entrar por um caminho de não deixar que a palavra entre, é uma situação muito perigosa. A gente vai acabar, eventualmente, questionando depois o ensino, a correção, e não o pecado. Né? Então, abrir-se para a palavra, permitir que ela entre, que todas as formas de disciplina, tanto a formativa, o ensino formal, quanto quando alguém vem falar com a gente, olha, vi alguma coisa na sua vida, né? Claro, dentro desse contexto de relacionamento, de intimidade, para a gente meditar sobre isso e permitir que o Espírito Santo use essa palavra e a gente se deixe convencer, para a gente não entrar num caminho de erro. E, para a gente refletir, o autor ele propõe aqui algumas perguntas que é para a gente avaliar como, então, a gente está recebendo a palavra de Deus. Como é que está o nosso coração quando a gente está ouvindo uma mensagem, quando a gente está lendo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a pergunta e vou abrir para quem quiser falar. Algumas perguntas, vocês vão perceber, elas são de ordem um pouco foro íntimo, elas são mais para uma autoanálise, mas eu acho que cabe aqui, de repente, se alguém quiser, a partir dela, falar alguma coisa, um testemunho, alguma coisa que sirva para edificação, eu acho que cabe. A primeira questão é, quando lemos a Bíblia, enxergamos apenas orientações religiosas ou temos fé de que Deus realmente fala por meio da sua palavra? Ou seja, quando a gente ouve um texto, seja ele um texto mais complicado, um texto difícil, qual que é a nossa relação, como que a gente reage em relação a esse texto? A nossa tendência é questioná-lo, a pensar, será que isso não é cultural? Será que isso não... Talvez isso não seja normativo, isso ficou lá atrás? Acho que a gente deveria olhar para a Bíblia, não quero dizer que com isso que seja fácil, né? Mas como um espelho. Ou seja, se eu olho lá e vejo alguma coisa que está me dizendo que eu estou errado, o errado sou eu, não o texto. Aí, a questão de você olhar para o texto e ver que aquilo está refletindo alguma coisa que pode estar errada na sua vida e aceitar essa informação como a correção que é necessário fazer na minha vida. Às vezes eu leio textos que eu olho e falo assim, mas isso aqui está me descrevendo, está descrevendo o meu coração mau, os desejos, os pensamentos, coisas que eu percebo em mim que deveriam ser transformadas. Então eu acho interessante olhar para a Bíblia nesses termos, de um espelho que está refletindo aquilo que está dentro do meu coração, e que o texto está certo e eu estou errado. E não falar, não, vou reescrever, vou riscar, vou ignorar essa parte do texto, porque está falando para mim alguma coisa que eu não quero ouvir. Não quero dizer que seja fácil isso, mas eu acho que essa deveria ser a abordagem que a gente deveria ter quando um texto está nos repreendendo. Sim, ao contrário de algumas pessoas que muitas vezes a gente olha hoje, estão indo por uma abordagem de querer atualizar as escrituras ou mesmo reinterpretá-la, né, da sua própria maneira. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fazendo, se me permitem, ainda fazendo só uma... Fala mais alto, Ana, acabou de me dar bronca. Sim. Hebreus 4:12, né, João? Aquilo que você falou é basicamente Hebreus 4:12, né?
texto que todos já conhecem aqui, a maioria de nós conhece, precisa lembrar disso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a ideia de viva é esse dinamismo, né, e essa eficácia de chegar no ponto, chegar na questão que realmente importa, né? E mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, né? Desculpa, gente, o óculos aqui tá ruim. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aqui ele usa o autor de Hebreus usa uma linguagem muito, muito interessante. Não é separar a alma de espírito, não é essa a ideia, mas ele chega no ponto. Chega na questão, chega no cerne da questão que precisa ser tratada, né? Ela julga com precisão e eficácia. E aí o ponto é isso que você falou, né? Como é que eu reajo a isso? Eu reajo com o coração aberto ao ensino, eu sou ensinável, que é de onde vem a palavra, discípulo, discernido, sério, ou eu obstinadamente, não, aqui mando eu. Então essa é a questão, quem está errado? A palavra está apontando, ela está descrevendo exatamente qual é o ponto aí que precisa de mudança. Então é um texto que para mim é sempre muito necessário recordar, porque às vezes ela vai realmente chegar para mim e vai me expor, e aí? A precisão da exposição revela o quê? Quem precisa mudar? Quem precisa de ajuste? O princípio ou eu? Essa é a questão. Vou pegar carona no que o pastor André estava falando. Na semana passada o missionário estava colocando uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, não existe separação entre vida secular e vida espiritual. E aí, como que a gente deixa a Bíblia trabalhar na nossa vida, né? Então, era jovem ainda, né? Trabalhava como estagiário no escritório de contabilidade. Uma parte do meu trabalho era conseguir novos clientes. Eu fui numa galeria de lojas e vi um cara cantando louvor alto, sabe? Eu falei, opa! Aí cheguei lá perto, tive certeza que o cara era crente, né? E comecei a conversar com o cara, né? E tal, você é crente, eu também sou, não sei o quê, mas nossa, eu estou super empolgado porque estou assumindo uma função XYZ na igreja, que bacana. Então, eu trabalho no escritório de contabilidade, né? A gente está vendo aqui algumas coisas, eu estou reparando que, sabe aquele quadro onde ficam os documentos ali da empresa? Mas, gente, o papel está no mínimo amarelo, no mínimo. Ou seja, só Deus sabe o estado que estava a contabilidade daquela empresa, se o cara não tinha cuidado com o alvará e outras coisas. Aí eu falei assim, o senhor não está precisando de um serviço de contabilidade? Afinal de contas, né, crente, né, deve fazer tudo certo. Eu falei, opa, um momento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí mas, né, a palavra só vai em certas áreas da vida, né, não vai em toda a vida. É a questão da gente viver de forma harmônica, né? Entendendo que toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo pertence a Cristo, né? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse ponto? Vou passar para o segundo, então. Quando ouvimos uma pregação, procuramos ter uma necessidade satisfeita ou desejamos, primariamente, entender o significado original do texto e aplicá-lo à nossa vida? Ou seja, o que o texto está propondo aqui, essa pergunta? Quando a gente está ouvindo uma pregação, a gente fica esperando, por exemplo, tirar dali uma orientação que a gente consiga aplicar em alguma área da nossa vida para resolver alguma coisa prática, ou a gente entende que o propósito último da palavra é nos formar a semelhança de Cristo, trabalhar todo o nosso ser, visando a nossa santificação, e sabendo disso, a gente procura entender o significado do texto. Agora, veja, naturalmente, não quer dizer que Deus ele não possa falar com a gente da forma como Ele quer, né? É claro que Deus pode usar um
uma parte de uma pregação ou uma leitura aleatória na palavra para dar uma mensagem para a gente. Isso já aconteceu comigo e não tenho dúvida que já deve ter acontecido com todos vocês. Mas a questão aqui está relacionada mais a como a gente lida com isso, né? Deus quer cuidar só de algum dos nossos probleminhas ou Ele quer cuidar de todo o nosso ser? Acho que esse é o ponto aqui dessa questão. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Marcelo? Eu acredito que Deus tem uma certa didática, né, para lidar com a igreja, para ensinar a igreja através das pregações. E tem horas realmente que Ele quer falar com uma pessoa só. E aí Ele pode usar a forma que Ele quiser, né? Sim. Uma pregação mesmo, ou mesmo uma pessoa levantada por Deus para falar: "Ô Marcelo, você não está indo bem aqui, né? Você precisa melhorar nessa área. Precisa refazer a contabilidade lá, né?" E diante de tudo isso, a gente vê também que como Deus usa didaticamente a igreja como um todo. Essa semana eu estava vendo uma igreja, irmã nossa, batista também, que está estudando na EBD o que é ser membro de igreja. Aí eu falei, nossa, como Deus realmente Ele cuida da igreja e acaba que as necessidades daqui são as necessidades da outra comunidade, porque são pessoas como nós, né, que precisam ser orientadas para uma vida melhor com Cristo. E, é claro, Deus pode usar várias formas, mas na maioria das vezes Ele vai usar realmente a exposição da palavra para nos mostrar que caminho a seguir e, invariavelmente, Ele vai usar questões pontuais para corrigir cada um de nós. Né? Amém, perfeito. Mais alguém? Eu acho que a gente tem a tendência também, não sei se sou só eu, né? De ouvir um sermão, né, com a palavra boa e você fala, nossa, mas aquele outro irmão precisava estar aqui para ouvir isso. Não eu, né? Não O outro. O problema é do outro. Eu queria que fulano estivesse aqui hoje, né? Tomara que ele assista a gravação. Vou mandar o link para ele. Né? Pegando o gancho do João, eu e a Rê passamos por uma situação dessa, que a gente foi assistir um missionário falar, e a certa altura da mensagem lá, quando que a Regina foi, fulano precisava estar aqui para ouvir isso, né? Impressionante. Na hora que eu falei isso, o missionário parou lá na frente, a gente estava bem no fundão e tal, no vídeo dele. Ele falou assim, se alguém aqui está pensando que outra pessoa devia estar ouvindo, saiba que Deus trouxe você, não ela. Aí eu falei... Ok, entendi. Entendi o recado. Mas também não pode ter o caso de você saber a situação da pessoa e aquela palavra vir para você também transpor para ela? Também acredito nisso. Pode ser. Você compartilha depois o que você aprendeu. Se a carapuça não servir, tá tudo certo. Você cuidou o seu irmão, como diz o texto. Não sei, eu penso que se a pessoa não, mesmo que a pessoa não esteja, mas você sabe da história e sabe que aquela palavra também pode ser edificante para ela ou mudar alguma coisa, às vezes eu faço isso, eu passo para a pessoa. Eu acho que o mais importante é a intenção, né? Se a gente está com a intenção de ajudar, Esse é o ponto, né? Você compartilha com a pessoa. Eles falam tanto comigo, eu queria compartilhar com você. Mais ou menos isso, né? Sim. Também Não, tem esse não lado. tem problema nenhum em fazer Também isso. tem esse lado, né? Eu acho que o que o João quis dizer é que a gente falha na autoavaliação mesmo, né? Sim. Esse é o ponto que ele quis trazer, que a gente pode levar a repreensão para uma outra pessoa. Eu acho que não é problema nenhum. O que eu estava pensando é nesse sentido, de assim, não, eu já não preciso disso, eu já passei dessa fase.
Mas aquele pobrezinho precisa, Exato. né? Não o que a Sibeli falou, que assim, isso me abençoa e eu quero que abençoe outra pessoa também. É aquela coisa, né? Da gente tirar, né, o cisco do nosso olho antes de apontar a madeira no olho dos outros, né? Vamos para a questão número 3. A nossa primeira reação quando a gente ouve a Escritura é: como isso me faz sentir, ou aceito isso como verdade? Aqui a questão é subjetivo ou é objetivo, né? Eu passo a entender a palavra a partir do meu contexto, ou seja, ela está relacionada ao sujeito, ou de forma objetiva, aceitando ela como verdade do jeito que ela é. Ela pode até afetar os meus sentimentos, e eventualmente vai. Mas a questão é isso que está em primeiro lugar? Emoção e razão. Sim. Eu acho que são as duas partes aí que estão uma contra a outra. Eu acho que até antes disso, Jarinho, porque emoção e razão já estão no reino da subjetividade. A gente está falando de algo objetivo que vai mexer com a minha emoção e com a minha razão. As duas trabalhando e operando juntas. Né? Então eu creio que quando a gente fala de emoções e razão, a gente está trabalhando ali ainda no primeiro campo, né? A questão do aceito como verdade, a gente está se debruçando com emoções e com razão diante de uma informação que nos é passada, independentemente de como nos sentimos no primeiro momento. Então, primeiro, existe uma análise crua, fria, por assim dizer. Eu sei que a palavra é ruim, tá? Mas no caso de uma confrontação, por exemplo, o princípio que foi: a gente vai confrontar alguém com base no princípio. Primeiro eu olhei lá para ver se o madeiro do meu olho não tem madeira, ok, não tem madeira. Aí tem um cisquinho lá, tem um princípio, já fiz a minha análise, eu sei que naquela questão eu estou irrepreensível, né? Quando eu chego para a pessoa e aponto o princípio no sentido de visar correção, restauração, eu estou lidando com um fato, estou lidando com uma informação objetiva, bruta, que naquele primeiro momento, com certeza, vai causar algum desconforto. Né? E vai causar um desconforto e uma reação. E aí é que a gente entra no... Né, ok, o que vai mover a um segundo passo de ajuste, de correção, é justamente a aceitação daquilo como uma verdade, independentemente de como eu me sinto. Né? Se depender completamente de, eu tenho que me sentir bem para poder seguir em frente, ups. Eu creio até que você acaba se sentindo bem lá na frente depois, né? Eventualmente, quando a gente se submete à verdade, ela vai produzir frutos, ela vai trazer satisfação, mas não necessariamente no primeiro momento. Então, a validação. Esses dias, um aluno fez uma pergunta muito interessante para mim. Eu posso basear as minhas decisões, minha paz com Deus, na minha consciência? Eu falei, nem sempre. A sua consciência pode estar adulterada em algumas questões. Referencial da consciência. Referencial, a consciência ajuda, mas ela não é o referencial máximo. É interessante isso. Referencial sempre é a palavra, né? Mais alguém gostaria de comentar? Posso dar um exemplo aqui? Sim. Hoje que me veio à mente agora, né? A Ana e eu hoje estamos num relacionamento perfeito, mas a gente também já teve uma forte crise no casamento. E foi um momento onde a gente falava assim, o mundo é pequeno demais para nós dois, né? Era realmente... É um momento em que você sabe exatamente o que a palavra fala a respeito, mas os seus sentimentos falam o oposto, né? Então, é esse peso que você está colocando nessa pergunta aí, né? Onde que a única coisa clara para nós dois na época era: essa não é a vontade de Deus, a separação, né? E aí a gente insistiu e hoje a gente se vê abençoado por ter atendido, assim, escutado a palavra e não seguido os nossos sentimentos, né? Exatamente, é isso. Que tem um efeito de longo prazo, né? Mas isso é interessante, né? Olha só, gente, a gente está falando da Bíblia, mas a verdade é que se a gente não interpretar corretamente, mesmo bem intencionado, a gente vai entrar em caminhos loucos, né? Como você falou, a consciência pode trair a gente. Né? Alguns anos atrás, eu estava zapeando pela televisão, aí eu vi um programa de entrevistas.
Então tinha um apresentador famoso, estava entrevistando uma atriz, né, que se qualificava como evangélico, né? E aí ele parou, a pergunta eu parei. A pergunta foi: é verdade mesmo, né, que você recebeu um convite para posar para uma revista masculina? Ela falou: é verdade. Aí o cara falou: e você aceitou? Eu falei: claro que eu aceitei. Aí eu parei, né? Aí o apresentador ficou meio assim e falou: ué, mas você não é evangélico? Eu falei: sou, mas eu tomei a minha decisão baseada na Bíblia. Eu falei: meu Deus do céu, o que foi isso? Deve ser o mesmo caso lá do pastor Abúltero, né? Isso, cada sinalzinho, né? Aí a explicação dela foi daquele texto de Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí eu mais confuso ainda fiquei. Né? Ok. Aí ela falou: o dinheiro que eles me ofereceram era ótimo, me convinha, e eu aceitei baseado na Bíblia. Uau! Realmente ela interpretou muito bem o texto. Aí o que você faz, né? Você chora. Você chora. Isso Isso reforça. é torcer. Isso é torcer realmente, né? Distorcer tudo. Ela dirá uma vez, pelo menos umas 5 vezes. A falta de uma base sólida, né? De um ensino formal, desde crianças. A gente sabe que tem muita gente que está circulando entre a igreja, mas não está, de fato, na igreja, né? E são essas pessoas que, muitas vezes, acabam causando os escândalos e jogando aí a conta para cima de todo mundo. Mais algum ponto sobre essa questão? Eu creio, assim, sem querer aqui bancar o advogado do diabo, né, tá longe disso, eu creio que falta, assim, muito ensino, falta realmente muita ministração, claro, do ensino das Escrituras, como entender as Escrituras, o que as Escrituras dizem, enfim, né, um ensino mais formal, aquilo que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é o ensino formal das Escrituras, né? Por isso que a gente se preocupa com isso na igreja. Mas tem um outro aspecto um pouco mais, eu diria, sinistro aí, que são aquelas disposições do coração em que, a despeito de eu saber, a despeito de eu conhecer, a despeito de eu entender o que eu tenho que fazer, eu me coloco contra ou, ainda de uma maneira velada, porque eu não quero simplesmente mudar aquela área da minha vida, eu quero manter aquele determinado, os pecados intocáveis, né? Os pecadinhos intocáveis do coração. Então eu quero manter uma determinada forma de conduta porque me agrada. Não porque está certo, porque me agrada. Sei o que devo fazer, sei o que é correto, sei o que Deus recomenda para a minha vida, mas, apesar disso, eu me dou um desfrute de não fazer. Não creio que seja o caso dessa moça, talvez até seja, porque ela foi muito na essência de um texto ali, mas fez uma leitura completamente porca dele, né? Às vezes não falta leitura porca, a leitura está correta, simplesmente eu mantenho aqui um grau de obstinação no meu coração que precisa ser vencido com a ação do Espírito. É enganoso o coração, desesperadamente Exatamente. corrupto, né? Sei, concordo, não é isso aqui, não, tudo bem, olha, até entendo, não, já entendi, não quero. Isso também acontece. Sim. Olha só, ao ouvir um sermão, nossa atitude é defensiva ou combativa? Como se exigíssemos que alguém prove isso para nós. Veja, aqui a gente não está falando de dúvidas e questionamentos sinceros, a gente está falando de uma posição combativa mesmo. Porque tudo bem, né, ter dúvidas. Aqui é um ambiente para a gente esclarecer. É exatamente o que o André está falando agora. Sim. Tem uma frase de um teólogo chamado Howard Irving, que fala que a hermenêutica verdadeira, né, que é aquela que é transformacional, não é possível sem que haja uma relação existencial com o hermeneutes divino, né, que é o Espírito Santo. Então, acho que isso é bem importante mesmo. Essa relação existencial com o Espírito Santo é o que possibilita
uma leitura que, além de ser correta, ela transforma a Bíblia e leva à prática. Sim, você tem um coração aberto, né? Para o agir do Espírito. Mais algum ponto? Eu acho que esse tipo de atitude muitas vezes decorre de quando você ouve uma doutrina que é diferente ou que é de alguma forma contrária ao que você acredita. A gente tem brincado muito no TG, a gente está brincando na sexta-feira lá a questão do amilenista. A conversa ela estava assim, em torno de esquerda, amilenista, o que mais, Marcelo? Então, a conversa... Nossa, tava bom essa discussão, hein? Sexualidade. Tava boa essa discussão. Só coisa fácil. Só coisa simples. Só pauta bomba. A conversa louca. Só Mas, pauta por exemplo, bomba nesse PG, é isso? Você ouve alguém... Estudando o livro de João, tá? Você ouve alguém pregar e em vez de você analisar aquilo e falar, deixa eu também entender esse ponto, né? Você tomar essa atitude, não. Eu não quero ouvir porque não bate com o meu padrão, né? Com o meu modelo. Então você cria essa barreira, você cria essa armadura, fala, não vou ouvir o que esse cara está falando porque ele está falando diferente do que eu creio. E não, vamos analisar, vamos abrir a Bíblia juntos e estudar e aprender juntos. Para questões dogmáticas isso é um problema, né? Eventualmente para questões secundárias, né? Escatologia, claro, né? Com respeito à pessoa você pode discordar E foi isso que foi levado. O dogma. A gente estava falando daquela história lá que você levanta o termo, né? O dogma, Doutrina e opinião. Nós estamos falando exatamente disso. Na verdade, existe a inversão. A opinião está no centro, a doutrina vem depois e o dogma que se lasca. Inverte-se tudo, né? Deixa o dogma para os católicos. Aquela história do edifício teológico, né? As pessoas vão edificar teologicamente. O problema são os fundamentos são dogmáticos. Lá em cima você pode trabalhar com variações de tonalidade doutrinais, sem esquecer o dogma. Isso. E você decora a sua doutrina do jeito que você quiser ali, mas com cuidado, sabendo que não dá para fazer, né? Mas a opinião ela tem uma força hoje muito grande. Interessante que na nossa conversa na sexta, a gente falou que sempre vai ter um momento que vai aprofundar tanto numa situação que vai entrar em choque com as escrituras, né? A gente falou até um pouquinho de maçonaria, né? Realmente a pauta foi bombástica. Eu vou te dizer uma coisa. Mas aí, exatamente porque não tem jeito de você compactuar certas ideias, né? Ideias em geral, com a Bíblia, né? Porque a Bíblia é terminantemente contra aquelas práticas, né? E aí realmente entra a consciência, né? E aí o pastor falou sobre a nossa consciência, às vezes a Bíblia diz que está cauterizada, às vezes, né? Por quê? Porque a gente quer aceitar aquilo, quer fazer que a Escritura concorde com o que eu acho, né? Na verdade, a gente quer procurar uma coisa da Escritura e tal. Ó, tá vendo? Achei. Aqui, ó. Tá concordando com o meu pecado. Né? Nem tudo me convém, né? Tem um versículo aqui, né? Vou ler rapidinho. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Né? Então, realmente tem ali o fator ainda divino no meio, né? Não é só o André falando alguma coisa, ensinando alguma coisa de um livro qualquer, nem olhando, dando uma EBD, né? Tem ali a ação do Espírito Santo, que no momento certo vai nos convencer do pecado também, que é uma das coisas dele, né? E como ele mesmo ensinando a gente aqui, quando a gente está escutando, talvez de alguma forma sobrenatural que agora não sei explicar, mas ele também trabalhando na nossa vida. Sem dúvida. Mas foi exatamente a mesma coisa. Só que isso... Não, mas é perfeito, é isso mesmo. Porque não há articulação humana que consiga dar conta de penetrar no coração do homem. A instrumentalidade humana é usada para comunicar. Convencimento é obra, iluminação, convencimento é obra do Espírito, sem dúvida alguma. É a especialidade dele. Por isso não dá para entrar em discussão, né? De Quando jeito você nenhum. começa a discutir,
É porque você está querendo fazer valer e o Exatamente. Espírito Santo ficou de lado, né, nessa questão. Exatamente. Você quer só ganhar a discussão. Você pode querer compreender, que é uma coisa. Agora, ir contra, bater de frente com a palavra é outra. Mas a gente consegue entender quando as pessoas querem apenas compreender a compreensão, a mera questão que busca compreensão da mera questão que busca o debate. Sim, sem dúvida. Você sabe, Sem dúvida. né? Então, a gente tem que saber, dá para saber. Tá. Há dúvidas que são absolutamente legítimas e honestas. É. Quando a dúvida não é legítima e honesta, o que você faz? Abre mão, entra no embate. Vamos ver aqui a última questão. Essa é muito boa, hein? Tendemos a julgar as outras opiniões e filosofias pelas escrituras ou tentamos reconciliar as escrituras pelas outras opiniões e filosofias? Outras, você quer dizer as nossas. As certas. A gente tem aqui uma questão de cosmovisão, né? Ou seja, como a gente interpreta a realidade ao nosso redor. A gente observa um determinado padrão de comportamento. Ou melhor, imagina a seguinte situação. Você abre lá um portal de notícias, aí você vê lá uma notícia de um especialista da área de saúde, e ele faz uma afirmação do tipo, a poligamia é algo normal. E aqui está o estudo, é isso, e está certo. E aí, como que a gente lida com isso? A gente vai pegar essa afirmação, comparar com as escrituras, ver se atende o padrão, ou a gente faz o contrário. A gente, peraí, se está certo, então tem alguma coisa errada aqui com a escritura. Ou está errado, ou eu não entendi, ou isso não é para todo mundo. A questão aqui não é advogar contra a ciência, naturalmente, porque a ciência de Deus, ele fez tudo e ela está em conformidade com a palavra. Mas para a gente não ser inocente de achar que a ciência é imparcial, porque por trás dela tem uma pessoa que também tem uma visão de mundo, que invariavelmente vai impactar o efeito do seu estudo. Quer dizer, se eu estou estudando o cosmos e eu me posiciono como um ateu, eu já deixei Deus de lado do estudo. Você sempre tem um pressuposto por trás. Então, mesmo que eu encontre uma evidência que pareça ser Deus, não pode ser. Ele não existe. A minha mãe, ela era psicóloga e foi, inclusive, deu aula na USP, na primeira na escola da USP aqui. Então, ela era de 1912, pra vocês terem uma ideia da coisa, né? Eu sou rapa de taxa, tá, gente? Ok, ninguém fez nenhuma associação indevida. Pois é. Então, e ela dizia que a ciência e a Bíblia caminham juntas. Mas quando elas se bifurcassem, ela ficaria com a Bíblia. Eu nunca mais esqueci isso, porque foi tão forte para mim, porque ela era uma pessoa que lidava com a mente humana de uma forma prodigiosa. E quando ela disse aquilo, sabe, me deu assim poxa, então, olha o peso dela, né? A ciência e as escrituras caminham juntas, mas quando elas se dividirem, eu vou com a Bíblia. E ela fala assim, um peso lindo, sabe? Mas sabe o que eu acho interessante? A ciência, ela é neutra. Na verdade, a ciência bem conduzida, ela não vai desaprovar aquilo que a palavra de Deus nos comunica. A bem conduzida. Tá? Agora, é aquilo que o Leandro falou, né? Existe ali um pressuposto. Quando você parte para qualquer experimentação, você parte de um pressuposto. Isso não é um problema. A grande verdade é que isso não é um problema. Todos têm pressupostos. Sempre que você começa uma investigação científica, você tem ali premissas que você vai testar. O problema é a falta de honestidade intelectual quando essas premissas não são confirmadas. O professor Adalto, criacionista, que dá bastante palestras aqui no Brasil, ele afirma que a ciência é devidamente comprovada.
e a Bíblia corretamente interpretada, jamais entrarão em contradição. Exatamente. Esse é o problema. O problema é quando o cientista ele quer distorcer, e aí você tem um problema. Exatamente. Esse pressuposto aí de que parece que a grande maioria dos para ser cientista tem que ser contra Deus, né? Parece que a gente tem esse, infelizmente, essa questão. Por isso a afirmação dela. Isso, perfeito. Agora, perceba que aqui, eu creio que essa pergunta é muito importante, porque ela não fala só, inclusive, da relação nossa com a ciência, né? De forma geral. Ideologias, como é que a gente enxerga. A gente tem lidado hoje, a gente está vivendo, especialmente numa época como a nossa, e não só no Brasil, em que boa parte dos cristãos são pautados por ideologias e não pela revelação. Inclusive, essas ideologias afetam a forma como se lê a revelação. Atrapalha. Na verdade, inclusive, aí vem a questão que você comentou, né? De revisão, os revisionismos, tudo vem na esteira disso. Então, qual é a lente que eu uso para interpretar a realidade? Se a ideologia me faz ler as escrituras, seja ela de direita, de esquerda, de centro, seja lá qual for, né? Esses dias, acho que eu até comentei aqui, né? Ouvido um político, né? Não, tem que entender, um político cristão, né? Tem que entender que Jesus não está, o evangelho não está nem à direita nem à esquerda, o evangelho está no centro. Eu falei, bom, então ele é social-democrata. Isso é uma visão ideológica, tá? Talvez ele não tenha desejado falar isso, mas ele falou. Tem que botar na minha caixinha, né? Exatamente, até porque ele é social-democrata, então isso precisa ficar, a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Como é que a gente lê cultura, né? Como é que a gente interpreta a cultura, a gente interpreta com que lentes, com que olhar, né? Eu assisti Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, sei lá como é que chama, é isso que chama o filme? Como é que eu interpreto aquilo lá? Não estou dizendo que não é para assistir, mas o que eu interpreto daquilo ali? É loucura. Preciso tomar alguns cuidados aí. Bom, a gente já está próximo do horário. Eu quero encerrar lendo um texto de Hebreus, capítulo 12, em que ele trata especificamente sobre a disciplina. E você vai reparar aí que ao longo do texto, o autor ele menciona a palavra disciplina várias vezes. Então, tendo em vista aquilo que a gente estudou hoje, disciplina como ensino, ordem, processo, quando ouvir a palavra disciplina, tenha essas questões em mente, não a ideia de algo ruim, desagradável, uma punição. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Formativa, corretiva. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha aí, propósito da disciplina. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém?